Você já parou para pensar o que acontece quando o Papa morre? Não é só uma notícia triste que corre o mundo. É o início de um dos rituais mais antigos e secretos da Terra. A morte de um Papa não é como a de qualquer outra figura pública. Quando ela acontece, o mundo para. Mas o Vaticano, esse pequeno estado cercado de muros e mistérios, entra em movimento. De fora, tudo parece silencioso. As janelas continuam fechadas, os sinos não tocam e a Praça de São Pedro ainda está vazia. Mas dentro, no coração da Igreja Católica, um protocolo milenar começa a se desenrolar. E nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Existe uma ordem, uma sequência precisa que é seguida há séculos. Um roteiro invisível, conhecido apenas por poucos, que define cada passo após a morte do Papa. Desde quem deve ser o primeiro a saber, até quem é autorizado a tocar o corpo. Desde como a morte é confirmada, até o momento exato em que o mundo será avisado. Um anel será destruído. As chaves de São Pedro, símbolo do poder papal, serão recolhidas. E o Vaticano entrará em um estado raro, solene e temporário, a sede vacante. Nesse período, não há Papa, não há sucessor. E ninguém, nem mesmo os cardeais mais poderosos, pode tomar decisões importantes. É como se a maior instituição religiosa do planeta fosse colocada em modo de espera, mas essa espera é tudo, menos passiva. Enquanto o mundo digere a notícia, o Vaticano começa a se preparar. Um funeral será planejado com detalhes meticulosos. Líderes de Estado serão contatados. A segurança será reforçada. E, em segredo, cardeais de todo o mundo começarão sua viagem rumo a Roma. Porque quando o Papa morre, o passado se encerra. E o futuro da Igreja precisa ser decidido. E essa decisão acontece longe das câmeras, dentro de uma sala trancada, onde não entra telefone, nem internet, nem o tempo moderno. Um local onde só há orações, votos e fumaça. Neste vídeo, você vai entender, passo a passo, tudo o que acontece quando o líder máximo da Igreja Católica deixa este mundo. O que é verdade, o que é tradição e o que ainda está envolto em mistério. Esta é a história do que acontece quando o Papa morre. Quando um Papa morre, a primeira coisa que o Vaticano faz é o que ninguém vê. A confirmação da morte não é dada por um médico qualquer, nem anunciada às pressas. Ela precisa ser formal, simbólica, ritualística. E o responsável por isso é uma figura pouco conhecida, mas extremamente importante. O Camerlengo. Ele é o cardeal encarregado de cuidar da igreja durante o período sem Papa, um tipo de guardião do trono vazio. Assim que é informado, ele é conduzido até o quarto onde está o corpo. Lá, em silêncio absoluto, o Camerlengo se aproxima. Ele observa, confirma, mas não é só isso. Existe um gesto que atravessa séculos. Ele chama o Papa pelo nome de batismo, não pelo título papal. 1, 2, 3 vezes. Se não há resposta, ele toca a fronte do falecido com um pequeno martelo de prata. Esse martelo, símbolo de autoridade, representa o fim. É como se dissesse, o reinado acabou. Esse ritual é mais simbólico nos tempos modernos. Afinal, a ciência já confirma a morte com precisão. Mas ele ainda é realizado por respeito à tradição. Em seguida, o Camerlengo assume sua função. Ele lacra o quarto do Papa, lacra seus documentos e dá início oficialmente ao protocolo da sede vacante. A partir desse momento, nenhuma nova decisão pode ser tomada em nome do Papa. Nenhum documento pode ser assinado. Nenhuma mudança pode ser feita. A Cátedra de Pedro está oficialmente vazia. Só depois disso, o mundo é avisado. A confirmação da morte é feita. O Papa já não está mais entre nós. E o que acontece nas horas seguintes é um misto de luto, sigilo e simbolismo. O Vaticano, que por fora ainda parece tranquilo, se transforma por dentro. As primeiras ordens do Camerlengo são claras. O quarto do Papa é trancado.
Seus objetos pessoais são recolhidos. E um processo rigoroso de segurança e preservação começa. Nenhum documento pode ser alterado. Nenhuma informação interna pode sair sem controle. A Guarda Suíça redobra a segurança. Funcionários próximos do Papa são instruídos a permanecer em silêncio. E toda a movimentação é feita com o mínimo possível de exposição. A morte ainda não é pública, mas o Vaticano já está em luto. E um dos momentos mais simbólicos desse processo é a destruição do Anel do Pescador. Esse anel é único. Ele é forjado especialmente para cada Papa, com o nome escolhido por ele e a imagem de São Pedro lançando suas redes. Durante o pontificado, o anel é usado para selar documentos oficiais. Ele representa a autoridade máxima do Papa. E por isso, assim que ele morre, o anel precisa ser destruído. O camerlengo pega o anel e o golpeia com um pequeno martelo. Às vezes, é cortado em dois. Às vezes, é raspado até que fique inutilizável. Esse gesto tem uma mensagem clara. O poder do Papa não está mais neste mundo. A mesma coisa acontece com o selo oficial, uma espécie de carimbo usado em documentos. Tudo é invalidado, como uma forma de garantir que ninguém possa usurpar a autoridade papal nesse período delicado. A Igreja entra então no que é chamado de interregno, um tempo entre dois reis. E até que um novo Papa seja eleito, ninguém pode exercer o mesmo poder. Cardeais não podem tomar decisões políticas. Nenhuma mudança doutrinária pode ser feita. O trono está vazio e com ele o mundo católico respira fundo. Nas próximas horas a notícia será anunciada ao mundo. Chefes de Estado serão informados. O funeral será organizado e o povo finalmente saberá: o Papa morreu. Mas enquanto o mundo se prepara para o luto, o Vaticano já está preparando algo ainda mais grandioso. A escolha de seu sucessor. A notícia se espalha. O mundo agora sabe. O Papa morreu. Bandeiras são hasteadas a meio mastro. Líderes mundiais enviam suas condolências. E milhões de fiéis, em silêncio, começam a se reunir na Praça de São Pedro. Enquanto isso, dentro do Vaticano, outro processo solene começa. O funeral do Papa. Nenhum outro funeral no planeta é tão ritualístico, tão simbólico, tão profundamente planejado. Primeiro, o corpo do Papa é preparado. Ele é vestido com as vestes litúrgicas vermelhas próprias do luto papal e exposto inicialmente na capela privada do Palácio Apostólico, onde apenas os mais próximos podem prestar suas últimas homenagens. Em seguida, ele é levado para a Basílica de São Pedro, onde ficará por vários dias. Normalmente entre 3 e 5, em exposição pública. Durante esse período, dezenas de milhares de fiéis passam por ali, chorando, rezando, tirando o chapéu. Não é apenas um adeus, é um momento de comunhão com o mistério da fé. O caixão que abriga o corpo do Papa não é um só, são 3. O primeiro, de cipreste, representa a humildade e a simplicidade da vida cristã. Dentro dele são colocados alguns elementos: moedas cunhadas durante seu pontificado, uma medalha, um pergaminho com os principais feitos do Papa e até mesmo um pedaço de pano branco cobrindo o rosto. Este caixão é lacrado e colocado dentro de um segundo de zinco, selado hermeticamente para proteger o corpo da decomposição. Por fim, ambos são colocados dentro de um terceiro caixão de madeira nobre, que será enterrado. O funeral costuma acontecer entre o 4º e o 9º dia após a morte. Ele é presidido normalmente pelo decano do Colégio dos Cardeais, a não ser que o Papa anterior tenha renunciado e esteja presente, como no caso raro de Bento XVI. A missa é celebrada na Praça de São Pedro, com toda a pompa, reverência e solenidade possíveis. Chefes de Estado, primeiros ministros, reis, rainhas, líderes religiosos de todas as tradições. O mundo inteiro está ali. Ao final da cerimônia, o caixão é levado até as grutas vaticanas, abaixo da basílica, onde será enterrado junto aos outros papas. Lá embaixo, em silêncio, repousam os restos de homens que comandaram a Igreja por 2 milênios. Com o fim do funeral, encerra-se o luto formal. Mas algo maior começa a se preparar: a eleição do novo Papa. Porque a Igreja precisa seguir.
E a partir de agora, os olhos do mundo se voltam para os cardeais. O conclave se aproxima e o Vaticano se fecha para o ritual mais secreto da fé católica. O funeral acabou. O mundo está de luto. Mas, dentro do Vaticano, o tempo começa a correr de um jeito diferente. A Igreja está sem papa e precisa de um novo líder. Por isso, nos dias seguintes ao enterro, cardeais do mundo inteiro começam a chegar a Roma. Eles são os únicos com poder de voto e juntos formam o que é conhecido como o Colégio dos Cardeais. Ao todo, são 120 cardeais eleitores com menos de 80 anos. Homens vindos dos 5 continentes carregando culturas, visões e até disputas internas sobre os rumos da Igreja. Mas, acima de tudo, carregam uma missão sagrada: escolher o sucessor de São Pedro. Quando todos estão presentes, uma data é marcada. E então, começa um dos momentos mais enigmáticos da tradição católica, o conclave. A palavra vem do latim conclave, que significa conchave. Isso porque os cardeais literalmente são trancados em um lugar específico, a Capela Sistina. E só podem sair quando o novo Papa for escolhido. Nada entra, nada sai, sem celular, sem internet, sem contato com o mundo externo. Um juramento de sigilo é feito. Qualquer violação pode significar excomunhão. Lá dentro, os cardeais rezam, conversam, avaliam nomes e, então, votam. Cada voto é escrito à mão e depositado em uma urna de bronze. Para que alguém seja eleito, são necessários 2/3 dos votos, uma maioria qualificada. Os votos são lidos em voz alta, 1 a 1. Se ninguém atingir o número necessário, os papéis são queimados junto com uma substância que solta fumaça preta, sinal de que não houve escolha. Mas quando finalmente um nome é escolhido, quando os votos se alinham, um novo Papa nasce. O cardeal eleito é levado a uma sala vizinha chamada Sala das Lágrimas, onde vestirá pela primeira vez a batina branca papal. Lá, ele responde a 2 perguntas. Aceita sua eleição canônica como Sumo Pontífice? E qual será o nome que escolherá? E assim que ele diz, aceito, a fumaça branca sobe, a multidão vibra, sinos tocam, e o mundo inteiro segura a respiração. Um novo Papa está prestes a aparecer na sacada da Basílica de São Pedro. Um novo ciclo vai começar. A fumaça branca já subiu, o mundo já sabe, temos um novo Papa, mas ninguém ainda viu seu rosto. Dentro da Capela Sistina, o escolhido termina de vestir a batina branca. Seu coração bate forte. Ele está prestes a carregar o peso de 2000 anos de história e a esperança de mais de 1 bilhão de fiéis. Os sinos da Basílica de São Pedro não param de tocar. Na praça, uma multidão se aglomera, esperando por aquele momento que define uma era. Lá dentro, o novo Papa respira fundo. Ele atravessa os corredores do Vaticano. E então, finalmente, surge na sacada central da Basílica. Milhões de olhos se voltam para ele. O protodiácono, o cardeal responsável por fazer o anúncio, aparece primeiro e diz a frase que o mundo inteiro reconhece: Habemus Papam. Temos um Papa! A multidão explode em aplausos, lágrimas, bandeiras, e então o novo pontífice aparece. Pela primeira vez, o mundo vê seu rosto. O silêncio volta e ele fala: não importa qual seja sua idade, origem ou nacionalidade. Naquele instante, ele se torna o líder espiritual da maior religião do planeta. Suas primeiras palavras importam. Seu tom, seu olhar. Às vezes, o mundo sente o peso daquele momento. Às vezes, sente leveza, humildade, surpresa. Tudo começa ali. O estilo do novo Papa, sua visão, seu carisma. Tudo começa a se revelar nesse primeiro gesto. Depois, ele abençoa o povo. E a Igreja Católica entra, oficialmente, em um novo pontificado. Os cardeais voltam aos seus países. O Vaticano retoma sua rotina. E o mundo já começa a imaginar. Quem é esse homem? O que ele acredita? Que tipo de Papa ele será? E assim, o ciclo recomeça. A morte de um Papa não é o fim. É o início de uma nova história.
escrita com orações, decisões, esperanças e milhões de olhares atentos ao trono mais antigo da Terra. A morte de um Papa é muito mais do que o fim de uma vida. É o encerramento de um capítulo sagrado, o apagar de uma vela que iluminou caminhos e, ao mesmo tempo, é o anúncio silencioso de que a chama continua. Durante séculos, esse ritual se repetiu. Do martelo de prata ao anel do pescador, do silêncio da Capela Sistina ao grito de Habemus Papam. E mesmo em um mundo que muda a cada segundo, há algo ali que permanece intocado. O mistério, o peso da responsabilidade e a fé de milhões que atravessa gerações. O Papa morre, mas a Igreja vive. E como tem feito por 2000 anos, ela começa de novo.